Olá, sejam todos bem-vindos hoje, especialmente nosso programa de estreia Café com Política. É isso mesmo, sentimos a necessidade de comunicar com a população nesse momento que estamos vivendo, um momento político, e abrir o nosso espaço, a nossa sala, que não deixa de ser colorida, sim, o colorido está em todos os lugares, para conversar, para ter um acesso com você que está aí do nosso lado, que tem acompanhado já há mais de um ano o nosso Café Cor e Estilo. Aproveito a convidar você para se inscrever no nosso canal. E temos agora, a partir de agora, todas as segundas-feiras, um encontro marcado a partir das 19 horas. Então você já se inscreve no nosso canal, aproveita para compartilhar, que aqui vai ter muita história de vida, porque sim, esse é um dos nossos propósitos, é contar a história, é humanizar esses políticos, essas pessoas que tomam conta, né, que cuidam da nossa cidade, da nossa região. E nosso programa é um programa regional, tá? Tá atendendo todo o Oeste. Então, começamos aqui falando a princípio em Barreiras, mas por que falar de Barreiras se a gente pode falar de toda a região, né? Nós temos aí uma região gigantesca e a internet está aí para todo mundo. E é isso mesmo. Inclusive, nosso programa de estreia é com um pré-candidato, um atual prefeito da cidade de Formosa do Rio Preto. Estou muito feliz, eu tenho uma história com Formosa especial e eu vou contar para vocês. Mas quero, antes de apresentar oficialmente, conhecer um pouco mais a história desse homem, porque sim, aqui a gente vai conversar com o marido, com o pai, com o filho. Mas antes da gente saber um pouco mais dessa história, eu quero agradecer os apoiadores desse projeto, a Cheirinho Bom, que está sempre com a gente, a Lorena Barbosa, Paisagismo, que deu um tchan aqui no nosso cenário. E agora sim, vamos apresentar ele, o Manuel Afonso, que é nascido em Formosa do Rio Preto, formado em Direito e Administração. Isso é muito legal, ele tem 2 formações, mas a gente vai conversar com o pai da Priscila, essa parte que eu gosto, é o pai da Priscila e da Manuela, o avô do Afonsinho e o marido da Nani. A gente tem aqui hoje para estrear o Café com Política, Nel, que alegria, viu? Ter você aqui, feliz demais em poder abrir esse espaço para conhecer um pouco a história desse homem, né? Que tem feito história. Ô, Bia, eu é que agradeço, viu? Um privilégio muito grande estar aqui como primeiro entrevistado do seu canal aqui no programa Café com Política. E fico muito feliz, né, de poder falar aqui para sua plateia, né? Então, dizer que uma alegria muito grande poder contar um pouco aqui da minha história nesse bate-papo. Sim. Certo? Então, prazer, viu? Que bom, e eu quero conhecer, de fato, como eu disse lá no início de tudo, o início dessa história, né? Você é nascido em Formosa. Isso, eu sou nascido em Formosa do Rio Preto, fui criado em Formosa até os 16 anos, terminei o primeiro grau, aí saí de Formosa para fazer o segundo grau. Inicialmente, estudei o primeiro ano, né, do segundo grau em São Raimundo Nonato. Eu tinha uma irmã que morava em São Raimundo, meu cunhado era promotor lá da cidade de São Raimundo Nonato, e a minha irmã me levou para estudar lá em São Raimundo Nonato, no primeiro ano, e logo em seguida meu pai comprou um apartamento em Salvador e a gente foi para Salvador. Eu digo a gente porque, além de mim, também tinha mais 3 irmãs que também foram estudar em Salvador. Você é uma família são 4 nós somos, filhos? Não, na verdade, nós somos 8. Oh, caramba. A família de 7 mulheres e um único homem. Você é o único Sou homem? o único filho homem. E tem uma irmã minha que faleceu em 2022, que era médica, inclusive, né? Que saiu com 12 anos, foi estudar em Salvador também, se formou em medicina e tal. Infelizmente veio a falecer em 2002. E então, essa é a minha história, né? Mas sempre que eu ficava de férias, eu sempre voltava para Formosa. Então, eu não perdia, no primeiro dia de férias, eu ficava sonhando. Ali no final de cada semestre, sim, eu ficava já sonhando, vendo passagem, né, para eu ir para Formosa. Então, eu queria, no meu primeiro dia de férias, já estar em Formosa, para rever meus amigos. Meus pais sempre moraram em Formosa. Meu pai e minha mãe nasceram em Santa Rita, são originários de Santa Rita. Meu pai também teve uma convivência ali
no Piauí, na divisa com Formosa ali, né? Meus avós tinham fazenda ali no Mucambinho. Então meu pai conviveu muito ali também com aquelas pessoas, mas sempre, na maior parte do tempo, depois que ele se casou, ele morou em Formosa com minha mãe. E quais são as lembranças, né? Que você viveu até 16 anos em Formosa, é bastante tempo. A gente não está falando de uma pessoa que nasceu na cidade e em seguida, isso, né? Como é que foi essa infância? Quais são essas memórias que você tem? A infância maravilhosa, tenho boas lembranças, eu me lembro, por exemplo, eu jogava muita bola, eu era viciado, eu jogava bola de manhã, de tarde e de noite. Logicamente que às vezes eu estudava. E eu não sei porquê, mas eu também, tipo assim, fui um bom aluno, por incrível que pareça, apesar de jogar bola, de brincar, de ir pro rio, pegar buriti, pular de cima da ponte para pegar buriti, de nadar, porque em Formosa a gente tinha essa questão de, com 6, 7 anos, você já aprendia a nadar. Acho que a preocupação dos pais também, de deixar uma criança sem saber nadar, com o rio bem... Eu morava a menos de 100 metros do rio, né? Então, a preocupação da gente aprender a nadar... Eu estou lembrando da minha irmã, Selma, que é a minha irmã mais nova que eu me lembro que com 6 anos ela ganhou uma medalha atravessando o rio, imagine. Eu tenho essa lembrança, né? Eu sou 4 anos mais velho que ela, que Selma. E então, uma infância assim maravilhosa. Eu ia muito também para a fazenda dos meus pais e levava muitos colegas, né? Então, às vezes, a gente passava lá 15 dias, 20 dias, até um mês nas férias. Então, era uma coisa assim muito legal, uma infância muito feliz, muitas boas recordações. Mas eu era muito viciado em futebol. E foi em algum momento, chegou a pensar em profissionalizar? Eu cheguei, quando eu fui para Salvador, eu cheguei a treinar no Galícia. Galícia era um time da primeira divisão do Campeonato Baiano. Sim. E eu cheguei, fui treinar, só que na época eu vivia de mesada. Então, eu me lembro que eu tinha um carro e não tinha, às vezes, o dinheiro para botar o combustível no carro. E aí, por exemplo, o Galícia treinava no colégio lá na Pituba, no colégio militar. Tinha um campo, aí eu fui umas 2, 3 vezes me adaptando para treinar no Galícia. Fiz uns 2 treinos, e aí o Galícia saiu da Pituba, foi treinar em Pituaçu, que ficava muito distante da minha casa. Eu morava na Barra, né? E para eu ir para Pituaçu, eu digo, meu dinheiro, o combustível, minha mesada não dá. E então eu desisti porque não tinha dinheiro para botar gasolina no carro. E aí eu digo, infelizmente, poxa, esse sonho de ser jogador de futebol, aí tive que cancelar esse sonho, entendeu? Você tem 2 formações, né? Administração Isso, e eu Qual me veio formei. Primeiro? Administração, eu fiz vestibular, primeira vez para administração, e aí um curso muito, muito legal, mas aí eu também senti assim, uma necessidade, uma motivação para fazer direito, e eu acredito que essa formação em direito foi que me deu a oportunidade para eu retornar para Formosa, né? Porque talvez como administrador eu não teria assim muito campo profissional, mas como direito, né, eu iniciei em Salvador advogando, depois vim para Formosa e advoguei bastante, inclusive fiz uma advocacia de graça para as pessoas, e que eu acredito que isso contribuiu muito para que eu também viesse a entrar na política, porque à medida que eu trabalhava, e muita gente que eu sabia que não tinha condição de pagar os honorários, né, e eu comecei primeiro trabalhando para a prefeitura, que na época o prefeito Pedro Guedes também me convidou para eu voltar para Formosa, e também tinha um projeto político junto com a gente e tal. E aí eu comecei a advogar, contratado pela prefeitura e advogando para o povo. Mas depois, num determinado momento, 2 anos depois, acabou que a gente acabou se desentendendo, vou dizer assim, para não entrar muito em detalhes. E aí eu continuei advogando, né, atendendo as pessoas, e isso, acredito,
sinceramente, que isso contribuiu bastante para que laços. eu entrasse na política, porque a partir do momento que você está fazendo favor para as pessoas começaram a incentivar, pô, por que você não é candidato e tal? Aquilo ali foi me motivando e realmente já tinha o nome do meu pai também, né? Porque é importante ressaltar que meu pai também foi político, né? Então foi prefeito. Essa questão política ela já vem, de certa forma, de família. É assim, muito forte, porque se voltar lá atrás, por exemplo, o meu avô, Afonso Rodrigues de Araújo, Coronel Afonso, na época as patentes eram compradas. Então, meu avô era coronel, certo? E ele foi intendente em Santa Rita durante 15 anos. Intendente era o prefeito da época que era nomeado. Então, o nome não era prefeito, era intendente. Então, ele foi por 15 anos intendente. O meu pai, já morando em Formosa ainda não era cidade. Era um distrito que pertencia a Santa Rita. E o meu pai, mesmo morando em Formosa, foi lançado candidato a prefeito, apoiado por um grupo muito forte de Santa Rita, de pessoas muito amigas e com prestígio muito grande. E meu pai acabou se elegendo prefeito de Santa Rita, mesmo morando em Formosa. Então, ele foi prefeito de Santa Rita e, posteriormente, quando Formosa foi emancipada, que virou cidade, meu pai também foi prefeito de Formosa do Rio Preto. Então, realmente, tem essa tradição, tem essa vocação política um pouco, acredito que muito até, no sangue, entendeu? Então, uma coisa assim que eu convivi desde de criança em casa, em Formosa, minha casa cheia, com as pessoas frequentando, aquele entra e sai de gente, entendeu? Então, isso me ajudou bastante a moldar a minha formação humana, entendeu? De entender as questões sociais, de entender os problemas daquelas pessoas mais humildes. Então, a gente conviveu muito com isso. E eu tenho um prazer muito grande de lembrar assim, dos meus amigos de infância em Formosa, todos são meus amigos, continuam meus amigos até hoje, porque eu não deixei acabar essa relação, como eu estava dizendo anteriormente. Todas as vezes que eu voltava para Formosa nas férias, eu estava convivendo com aquelas pessoas. Então, eu voltava, jogava bola. Às vezes, eu tenho um grande prazer de dizer assim, eu joguei na seleção de Formosa, eu tinha 16 anos. Então, com os adultos de 20 e poucos anos, eu com 16 jogando na seleção. Então, aquilo ali me motivava, porque eu quando saí de Formosa, eu sonhava com aquelas jogadas que eu tinha feito, com aqueles gols que eu tinha feito durante esse período todo. Né? Os momentos vividos, né? Eu acho que essas memórias, essas memórias são fantásticas. Nesse momento da vida, onde a gente não tem o que oferecer, eu acho que é onde a gente faz as nossas relações mais verdadeiras, né? A gente constrói isso, porque a criança ou o adolescente, ele é puro, ele quer porque eu gosto da companhia, eu gosto de estar com você. Uma amizade saudável, né? Sem nenhum interesse. Sincera, exatamente, entendeu? Então, aí eu sempre me lembro, depois fui para Salvador, e como eu falei, cheguei a treinar no Galícia, e depois eu desisti. Falei, vou estudar, só estudar, não consigo mais ser jogador de futebol, porque já estava aí com 20 e poucos anos, a vontade era muito grande. Né? E, por incrível que pareça, até hoje, às vezes eu sonho jogando bola. Eu estou sentindo que por muito pouco Formosa não perdeu o prefeito para o jogador. Mas, de qualquer forma, o prefeito já veio depois, já tinha pendurado as chuteiras. Se tivesse engrenado ali na adolescência, tinha ido embora e a gente só ia ver as histórias. É muito legal. Eu tenho assim, umas memórias muito bom, felizes. Que fantástico. Assim, isso para mim é uma surpresa, inclusive, muito... saber dessa aptidão também. Não, o desejo da sua segunda formação, você já tinha família, já estava casado nesse tempo, como é que... É interessante, quando eu comecei a fazer direito, eu acho que foi aí que eu comecei a namorar com Nani, minha esposa. E quando eu me formei, a gente já estava casado,
E já tinha, se não me engano, já Priscila, que minha filha mais velha, já tinha nascido. Eu estava a caminho. Eu não me lembro assim exatamente, mas acho que já estava a caminho quando eu me formei. Como é que, aproveitando aí, você falou da Priscila, como é que foi o pai, né? Esse momento de, pelo menos a experiência que a gente tem é que a vida muda, né? Sim, total. Como é que foi isso? Foi planejado? É uma responsabilidade, inicialmente não foi planejado, mas o carinho, né, o amor de pai, assim, a gente se transforma, né, imediatamente, né, a partir do momento que você sabe que vai ser pai, aí você já tem uma responsabilidade, né, e aí eu adoro minhas filhas. Eu como falei, por exemplo, eu tinha 7 irmãs, então na minha casa eu sempre convivi com mulheres, né, então eu aprendi também e estou sentindo a diferença agora no meu netinho Afonso. Então, por exemplo, 7 irmãs, depois me caso e tenho 2 filhas. E aí agora a Priscila teve o Afonsinho e já tem outro rapazinho também a caminho, né? Ela tá grávida de 5 meses. Então agora, acho que a gente agora vai ser maioria em casa. Um momento que isso tinha que acontecer. Que eu nunca vivenciei isso, né? Então sempre mulher. Então eu tô curtindo o Afonso, né? Muito, assim, porque, né? Pelo fato de ser homem, não que eu não curta as minhas filhas, pelo contrário, eu adoro as minhas filhas e aprendo muito com elas, tenho uma convivência maravilhosa, amo demais minhas filhas. Mas o legal do caso do Afonso, menino, é que eu não sabia como era ter um rapazinho assim dentro de casa. Né? Então, maravilhoso. E o avô já tende a ter, né? Diz que o avô é bicho bobo mesmo, apaixonado. Muito, que diz que ama legal, 2 vezes, né? Verdade, que tem um amor 2 vezes. Aí vem um menino, aí ganhou o avô, facinho. Pois é. Você formou em Salvador, né? Fez faculdades, as meninas nasceram em Salvador. Sim. Qual foi esse momento de agora retornar, né? Você disse que veio para advogar já em Formosa. Mas como é que foi isso? Eu digo da estrutura familiar, porque você vem de uma capital, a sua esposa da capital. Sim. E eu vou tentar contextualizar um pouquinho desde o início. Por exemplo, quando eu saio de Formosa e vou estudar fora, aquilo ali na minha cabeça eu imaginava que poderia voltar. Então, eu, menino em Formosa, meu pai prefeito, eu criança e tudo, as pessoas falavam assim, olha, você vai ser prefeito de Formosa, você vai ser prefeito de Formosa. Então, aquilo ali, né, como criança, você vai guardando aquilo ali. E quando eu fui para Salvador, depois que me formei, eu tive também a coincidência e sorte de ter estudado junto com Sérgio Brito, que é deputado federal hoje, é secretário de Infraestrutura do Estado. Então, na faculdade, nós ficamos amigos. Nós estudávamos na mesma sala, ele fazia administração também. Então, dessa amizade aí, né, teve uma fatalidade, que o pai do Sérgio, que era o deputado Henrique Brito, morreu num acidente na época, Clécio Andrade, que era candidato a governador, né, que teve um desastre, que morreu candidato a governador, alguns deputados, e o pai de Sérgio, que era o Henrique Brito, também faleceu nesse acidente. E Sérgio começou, já na faculdade, a gente com 20 e poucos anos, 21, 22, por aí, ele começou a fazer campanha para ser candidato em 2006. Acho que o acidente foi em 2002 e ele... 2002 não, em 82. Em 82, sim. e ele já pleiteava ser candidato em 2006, porque o pai dele deixou um reduto muito grande, certo? Então aí eu comecei a viajar para o interior de toda a Bahia, conheci o interior todo junto com ele. Então a equipe dele era ele, eu e uma secretária. Então eu conhecia a Bahia toda, e Sérgio foi eleito
em 86, foi o quarto candidato mais votado, o deputado mais votado, o quarto mais votado da coligação. E quando ele foi para Brasília, como constituinte, né, já a Constituição de 88, ele foi eleito constituinte, né, em 86, eu fui trabalhar junto com ele em Brasília. Então, é legal porque ele solteiro, eu solteiro, com 20 e poucos anos, ele tinha, mais ou menos, tinha 23, 24 anos por aí. Então, eu tive uma convivência muito, muito boa com os políticos, não só da Bahia, mas de todo o Brasil. Sim. Então, muito novo, eu tive também eu aprendi muito nessa convivência. Então, andava nos ambientes, ministério, na Câmara, eu trabalhava na Câmara lá com ele. E eu voltei. Como é que eu voltei para Salvador? Eu voltei justamente porque eu fui indicado por Sérgio Brito como superintendente do INCRA na Bahia. Então, eu com 27, 28 anos, eu fui superintendente do INCRA, delegado do MIRAD na época, que era o Ministério da Reforma Agrária. E aí eu fui delegado do MIRAD e a superintendência do INCRA, que era a mesma coisa, entendeu? E aí foi aí que eu voltei para Salvador. Então, em determinado momento, eu imaginei que eu não voltaria mais para Formosa, certo? Mas aí eu sempre, né, namorando e depois já casado com Nani, eu falava da minha vontade de voltar para Formosa. E não tinha, assim, às vezes, um motivo, porque quando você às vezes, sai para estudar na capital, até então, era esse o pensamento que mudou completamente. Tipo assim, às vezes você não volta para o seu interior porque dá a impressão de que você não deu certo na capital. Tem mais ou menos esse preconceito. De oportunidades. Isso. Né, Então eu estava muito bem, mas eu tinha dentro de mim essa vontade. Poxa, pelo fato daquelas pessoas falarem, quando você crescer, você vai ser prefeito de Formosa e tal. E aí eu realmente procurava algum motivo. Meu pai sempre teve fazenda, mas até então, fazenda em Formosa, principalmente no Baixio, não gerava renda, não dava lucro. Sim. Era muito difícil para você beneficiar uma fazenda. Então, ele era comerciante, depois se aposentou. Então, não tinha, assim, algo concreto para que eu voltasse. Que justificasse, né? Exatamente. Isso. Então, mas aí, quando eu faço direito, aí surgiu essa oportunidade, como eu falei antes, do prefeito da época, que foi eleito pelo nosso grupo político, né, do nosso lado. E aí ele me convidou, na reeleição dele, em 2000, ele me convidou para eu vir para Formosa. Porque tinha um vereador de oposição que era advogado e que batia muito nele. Então, eu acho que ele queria que eu viesse para ser candidato a vereador para combater essa pessoa. Agora Manjão, com a advogado. Isso. E aí ele me convenceu e eu já morto, rindo de vontade de voltar para Formosa. Sim. E aí a outra questão foi convencer Nani. Aí eu imagine uma pessoa nascida e criada na capital. Né? Então ela tinha essa dificuldade de aceitar essa ideia de ir para o interior. Imagine o interior a 1.000 quilômetros de distância, entendeu? Ela ia ficar longe dos pais, da família, dos irmãos e tal. Mas aí um certo dia, quando ela chegou, eu falei, vamos para Formosa? Ela falou, vamos. Aí me pegou de surpresa. Quando ela disse, vamos, aí ela já falou assim, vou vender meu carro, porque eu tinha um carro, ela tinha um outro. O carro seminovo dela estava, acho que nem 3.000 quilômetros rodados. Ela falou, vou vender meu carro, nós vamos para Formosa. Porque não, carro automóvel, sim, só daqui de Barreiros para Formosa, a gente gastava 8 horas. Era uma buraqueira total, a BR-135, né? A minha primeira ida para Formosa foram muitas horas de estrada. Então ela já me deu um susto. Eu falei, rapaz, eu não esperava. Ela está disposta. Ela está disposta. Eu agora fiquei assim, será se eu tô preparado para ir para Formosa? Mas aí a gente foi conversando e tal. Eu sei que a gente conversou em 3 meses. 3 meses depois a gente já estava alugando um caminhão para levar toda a nossa mudança. E a gente As crianças tinham que idade, a Priscila tinha 5 anos e meio, mais ou menos, quase 6. Ainda não tinha 6. E Manuela tinha 1 ano. Que a diferença de quase 5 anos. Sim. Então era isso. Então, me lembro, no dia 28 de fevereiro de 2000, nós chegamos em Formosa, para minha alegria, para minha felicidade.
E para mim foi a melhor decisão que eu tive na minha vida. Fico feliz de Deus ter me iluminado para eu tomar essa decisão, uma decisão difícil. Você pegar duas filhas pequenas, você imagina, poxa, você está saindo de uma capital onde, com certeza, as pessoas têm muito mais oportunidade de crescimento, né, de possibilidade de fazer uma faculdade, né, de oportunidade, e você pegar suas filhas pequenas e levar para o interior, de qualquer forma você pesa um pouco na balança. Mas aí me ocorreu também o seguinte, poxa, minhas filhas indo para Formosa do Rio Preto, elas terão também a mesma infância que eu tive. Aí eu balancei, eu falei, poxa, muito melhor a gente ir para Formosa do que a gente ficar aqui em Salvador, mesmo a gente já estando bem profissionalmente, né? Então, e aí a gente acabou chegando em Formosa no dia 28 de fevereiro de 2000. Não esqueço essa data. É marcante, né? A data. Muito marcante. Aí chega, a gente alugou um caminhão muito grande, me lembro, um baú enorme para trazer toda a nossa mudança. Aí a gente vê como se diz, com malicuia, cachorro, papagaio, tudo junto. Quando veio, nesse momento até então, acho que Nani pesou ali a mudança, como você falou, dos filhos, e eu acho que também o fato de você estar bem, né? Porque uma coisa é você decidir algo no momento difícil da vida, então é aquela coisa, eu acho melhor retornar, do que você de fato decidir algo onde você está bem, onde você está seguro, você está confortável. Né? Até no psicológico você está mais motivado, né? Poxa, eu estou bem aqui, e eu, tipo assim, modéstia à parte, eu já tinha uma experiência muito grande, porque imagine, com 28 anos eu fui superintendente do INCRA na Bahia, entendeu? Depois eu ocupei o cargo ainda por indicação de Sérgio, eu fui assessor da presidência da Conab, né? E a gente, inclusive, tive a sorte de escolher o superintendente da Conab na Bahia, então a gente tinha ou seja, a confiança de Sérgio comigo e vice-versa, né? Tanto é que ele é o nosso deputado até hoje, secretário muito importante do governo da Bahia, porque a Secretaria de Infraestrutura é muito relevante. Então, eu tive essa sorte de eu já ter nascido na política e ele também, e a gente ter convivido na faculdade, e ficamos amigos, e a amizade que perdura até hoje. Essa relação. Essa boa relação. Mas já era conversado da sua entrada na política, desde quando você veio, ou Nani recebeu essa... Não, já era já conversado. Depois, agora que você está aqui, deixa eu te preparar. Já era conversado, e ela até hoje ela fala assim, ela diz que sabe de uma, eu vou topar ir para Formosa, porque eu sei que ele vai, pelo menos ele tenta lá e tira isso da cabeça. Ela não achou que pudesse dar tão certo. E aí a gente foi, mas depois ela me confidenciou, que ela falou, eu achei que a gente não fosse ficar nem um ano em Formosa. Então, e acabou que as coisas, inicialmente, não deram certo do ponto de vista político, porque o prefeito que me convidou, ele chegou a me falar que eu seria o sucessor dele. Chegou, inclusive, me apresentar a algumas pessoas como o provável candidato à sucessão dele, entendeu? E aí, quando ele se reelegeu, e tanto eu quanto o Nani, a gente se envolveu bastante na campanha dele. Foi aí que também que eu pude retomar muitos contatos que eu tinha deixado para trás, né? Ainda de criança, mas aí eu fui me tornando mais conhecido. Mas aí, quando o prefeito, então, que ele se reelege, logo no início ele mudou de ideia. Então, tipo assim, Nel não vai ser mais meu candidato. O candidato vai ser o meu sobrinho, que era sobrinho da esposa dele na época. E aí a gente pensou, aí, quando eu falei, a Nani achou que a gente poderia até voltar. E aí a gente foi ficando e as coisas foram tomando um rumo muito, muito diferente do que a gente imaginou. Ou seja, a gente caiu no gosto do povo, vamos dizer assim, entendeu? Na época, o nome do meu pai, na época também aqui, eu quero dizer, com apoio
de uma grande liderança, que é Getúlio, que nos apoiou, e que casualmente é seu sogro. Então foi assim, então fizemos uma união, né? Eu saindo do grupo de Pedro Guedes, Getúlio, líder da oposição, me apoiou, indicou o vice, então aí o nome foi crescendo, né? Eu até então nunca tinha sido candidato a nada, certo? Então já fui candidato a prefeito. Então foi muito importante. Então aí as coisas deram certo. Eu sempre digo que com a ajuda de que Deus, acho que interferiu lá para que as pessoas apertassem lá o 33, que era meu número, que até hoje é meu número de sorte. E aí acabou que deu certo. E o certo é que, graças a Deus e ao povo de Formosa, eu estou hoje com muita honra e com muito prazer no terceiro mandato à frente da nossa querida Formosa do Rio Preto. Você pode, fazendo uma análise hoje por tudo que você já passou, você acha que essa foi a sua primeira decepção política, digamos assim, quando você foi criada essa expectativa de que você seria o candidato e de repente... Olha, eu diria que foi uma das maiores. Eu diria que foi uma grande decepção porque eu não imaginava. Eu me lembro que quando eu estava me preparando para vir para Formosa, um cunhado meu, irmão de Nani, que já faleceu, mas foi inclusive o responsável para me apresentar a irmã, que eu acabei conhecendo através do meu cunhado Geraldo. Ele me ligou assim e perguntou: "Rapaz, e aí? Você está indo você tem pretensão de ser candidato a prefeito?" Ele sabia da minha pretensão. Eu realmente não dizia, mas no fundo, eu tinha esse objetivo de ser candidato a prefeito. E pelo fato do prefeito de então ser do nosso grupo político e ele ter demonstrado várias vezes que eu teria toda a simpatia e boa vontade da parte dele, então eu estava convicto de que eu seria candidato dele. Mas aí o meu cunhado pergunta: "Mas se ele não te apoiar?" Aí eu falei assim: "Não, rapaz, não existe essa hipótese dele não me apoiar." "Rapaz, mas me responda, e se ele não te apoiar?" Eu falei: "Rapaz, não existe essa hipótese." Aí ele insistiu novamente: "Rapaz, mas se por acaso acontecer alguma coisa e ele não te apoiar?" Eu falei: "Eu vou ser candidato pela oposição." Mas eu falei isso sem acreditar, porque eu estava determinado a ser candidato a prefeito, mas eu também estava determinado a esperar a minha vez. Eu digo, eu vou para Formosa, vou entrar na fila. Eu não vou querer passar na frente de ninguém, eu não vou querer tomar o lugar de ninguém. Eu vou entrar na fila para um dia chegar a minha vez. Evidentemente, pelo fato do meu pai ter sido prefeito, de ter aquela situação desde criança que as pessoas me incentivavam e tal. Então eu imaginava que podia ser prefeito, e inclusive com o meu currículo de ter ocupado alguns cargos importantes, tanto a nível estadual como federal, tão novo. Então eu realmente tive uma maturidade profissional muito boa nessa área da administração pública. Sim. Então eu pensava, obviamente, que chegando em Formosa eu poderia crescer, poderia ser candidato, mas como eu disse, eu fui e respeitava qualquer pessoa que estivesse na minha frente. Eu queria era entrar na fila. Sim. Mas o prefeito, então, não soube conduzir nessa questão. Político muito bom administrador, também bom político e tudo, que até faleceu recentemente, que nós todos sentimos, porque ele foi um bom prefeito, um dos melhores prefeitos que Formosa já teve. A gente não pode negar isso. Mas nessa condução ele errou, e isso acabou desgastando ele para o futuro também, entendeu? Porque se ele chega para mim e fala: "Olha, eu vou colocar fulano, você pode ser o vice, ou você vai esperar", na hora eu aceitava, porque, como eu disse, eu vim para entrar na fila. Mas aí ele ficou, talvez pelo fato de já ter falado para mim, ele não teve a coragem, não teve a habilidade de chegar: "Não, eu mudei de ideia por isso, e eu ia entender." Mas da forma que conduziu, acabou me empurrando, acabou me chutou. Sim. E aí a oposição me abraçou, e aí começa a nossa caminhada política, a primeira eleição. Que isso mostra que
de forma bem prática, que vocês, óbvio, que tem toda uma articulação, o apoio é importante, né? Tem todo esse processo, mas quem decide mesmo é o povo. Sim, né? Sim, com certeza. Que quem diz você foi construindo uma identidade com as pessoas, né? Foi criando um laço que ainda por detrimento de uma articulação, ou, né, as questões que levou ele a colocar, e só ele sabe de fato o que aconteceu, mas que no momento certo, onde você é colocado à prova, né, que é isso quando o candidato se resolve se eleger ali, se candidatar, ele está se colocando à prova. Agora quem decide são vocês. E no momento em que isso aconteceu, foi o momento em que você foi seu primeiro mandato. E interessante que você falou uma coisa bem legal aí. Você vai se colocando, mas eu me colocava de uma forma que até eu não tinha certeza se eu seria candidato. Eu fui fazendo a minha parte, eu fui construindo, visitando as pessoas, indo para a zona rural, eu e minha esposa, e às vezes a gente tem cada história que Nani já disse que ia fazer um livro, até pena que ela ainda não fez, mas são histórias maravilhosas, tipo assim, porque o prefeito ele era muito forte, Pedro Guedes era fortíssimo, então era uma situação quase impossível ganhar a eleição sendo candidato contra ele, entendeu? Sim. Então as pessoas gostavam muito dele e às vezes, para eu me apresentar, eu não me apresentava como candidato. Eu me apresentava, olha, estou vindo aqui para conversar, para ficar mais amigo de vocês e tal. E interessante, às vezes, eu ficava preocupado, olha só, quando a gente ia para a zona rural, de eu pedir alguém para fazer uma galinha caipira para a gente almoçar, porque às vezes a gente saía de manhã e voltava à noite. E tinha que almoçar, tinha que comer. Tinha fome. Tinha fome. E aí a gente ficava preocupado de pedir alguém para fazer uma galinha e a pessoa ficar com medo da retaliação. Ela, poxa, e negar. Imagina, se alguém soubesse que uma pessoa da zona rural se negou a fazer um almoço para mim, era um desprestígio muito grande. Ou seja, isso ia contar negativamente. Sim. Poxa, ia dizer, o candidato não consegue nem uma casa para ele almoçar. Então a gente fazia, eu e Nani, a gente fazia assim, tipo, a gente pegava refrigerante, pegava biscoito e a gente saía de manhã. Quando chegava mais ou menos 11h30, perto de meio-dia, que a pessoa às vezes falava assim, olha, vamos almoçar. A pessoa falava por educação, né? Vamos almoçar aqui. A gente falava, não, a gente vai almoçar ali na frente. Aí quando passava de meio-dia, já depois de meio-dia a gente ali pegava um lanche, refrigerante com biscoito no carro, só eu e ela. Aí quando chegava ali um pouco mais na frente, 12h30 para 1h, a pessoa, vocês já almoçaram? A gente falava, não, a gente já almoçou ali atrás. Então era um negócio assim fantástico que a gente fazia, mas isso era para não dar conotação de que a gente estava... Nem a gente queria desgastar a pessoa, porque a gente sabia, e isso todo mundo sabe, que o regime era um pouco duro, entendeu? Se alguém do lado do prefeito chegasse a fazer um almoço para mim, ele estava condenado a pagar. Isso é muito forte. Né? As pessoas dependem muito, às vezes, da prefeitura. Então, a ideia da gente era não colocar aquela pessoa, poxa, humilde, da zona rural, em situação de dificuldade. Sim. Então, a gente fazia isso para não colocar as pessoas em dificuldade. Então, a gente se sacrificava. Eu me lembro que um dia nós chegamos 4h, mais ou menos, da tarde, sem almoçar, lá na fazenda de Filemon, e o vaqueiro lá, que eu não me esqueço até hoje, Zé Canzil. Eu tinha sido advogado do Zé Canzil, em um problema que ele teve lá, né, mais ou menos um ano e meio atrás. E quando a gente chega lá na fazenda, lá, Zé Canzil era o vaqueiro, e a gente, 4h da tarde, esfomeado. Aí o Zé Canzil estava fazendo requeijão. Aí quando a gente viu um requeijãozinho assim, numa tigela assim,
E ele tá aqui, rapaz, a gente não comeu requeijão tão gostoso. Pelo menos eu não comi um requeijão tão gostoso na minha vida como aquele. Então foi um negócio assim maravilhoso. Imagina. E isso a gente não esquece. Então, na verdade, essa questão aí outra coisa também, quando a gente chegava numa comunidade, imagine, eu tinha saído de Formosa com 16 anos, mas então, mesmo voltando nas férias, você não convive com todo mundo, principalmente da zona rural. Então, eu convivia com aquela turma ali, jovem, de festa, da beira do rio, de tomar cerveja, de jogar bola, mas as pessoas, de um modo geral, eu não tinha muita convivência, até porque, quando eu estava de férias, coincidia que eu não encontrava essas pessoas na cidade, né? E aí, quando a gente ia para o interior, Nani pegava um cadernozinho assim, e aí colocava assim, primeira casa, seu José casado com Dona Maria, pai ou mãe de fulano e ciclano. Então, quando a gente ia na segunda vez, ela aqui é seu José, aqui eu já chegava, seu José, como é que tá? Tudo bem? Dona Maria? Então, isso foi criando essa proximidade também da gente com as pessoas, entendeu? Então, isso acabou que ajudando. Então, ela começou a escrever o livro, mas ela ainda vai escrever um dia esse livro. Mas que Nani é retada, viu? Nani foi aquela que ela realmente é guerreira. acompanhou. Desse seu início de caminhada mesmo, né, política e tudo, você, entre a teoria, porque você já tinha uma família, né, que já trazia, né, já tinha uma vida pública, mas na prática, você lembra o que é que, a princípio, assim, te deixou, caramba, é diferente, não é tão como eu imaginava? Olha, eu sempre disse, continuo falando, hoje mesmo, mas eu falava assim, rapaz, eu passei 1 ano e meio para aprender a ser prefeito. Porque não é fácil. Imagino. Eu tinha vivência do serviço público, mas ser prefeito é você ser tudo em uma cidade, certo? Então, qualquer coisa que acontece ali na cidade, você fica sabendo, e às vezes você não é nenhuma responsabilidade sua de imediato. Vamos supor de uma questão de saúde, de alguém que tem um problema de saúde que ele tem que ir primeiro no hospital. Mas às vezes a pessoa liga primeiro para o prefeito. Aconteceu isso, isso e isso. Entendeu? Então, tinha esse costume assim, que acabava sobrecarregando o meu trabalho. Entendeu? Então, tinha que quase um super-homem. Você tem que estar em todos os locais, todos os lugares, em todos os momentos. E ainda no meu primeiro e segundo mandato também, as pessoas iam muito assim procurar em casa. Eu sinto hoje uma diferença muito grande, porque as pessoas hoje vão na prefeitura, eu atendo, procuro atender da melhor forma possível, vão em casa, eu também atendo da melhor forma possível, mas as pessoas não te procuram mais por qualquer coisa. A gente também tem programas sociais também que às vezes as pessoas, pelo fato de Formosa é um município rico, mas nós temos muita gente que precisa de programas sociais. Nós temos muitas pessoas que precisam da prefeitura, né? E nós temos vários programas sociais que fazem com que, às vezes, a pessoa não precisa procurar pessoalmente. Aí, às vezes, vai na Secretaria de Assistência Social, vai na própria Secretaria de Saúde, vai na Secretaria de Educação, né? Então, às vezes ela já vai na secretaria e é atendida, então não tem mais aquela necessidade de estar diariamente procurando o prefeito. Eu né? acho que isso é prova do desenvolvimento Sim, da cidade, com certeza. né? Porque quanto menor, né, e menos desenvolvida, a gente busca, de fato, a gente precisa ir naquela pessoa, porque tem essa sensação de que só ela resolve. Só ela resolve. Quanto mais a cidade cresce, a gente começa a entender para onde eu preciso ir para resolver aquela questão, né? E eu percebo uma mudança muito grande nesse meu terceiro mandato. Isso né? Então,
Legal, legal. Formosa realmente, eu não é puxando o fogo para minha sardinha, né? Mas Formosa, para mim, hoje é a melhor cidade no oeste da Bahia para se viver. Qualidade de vida muito boa, nós temos uma infraestrutura, hoje nós temos uma saúde, né, que se não é a ideal, porque eu acho que nunca você vai ter o ideal na saúde, certo? Até pelo porte do nosso município, do nosso hospital, mas nós já fazemos, inclusive, cirurgia de joelho, fazemos diversas cirurgias em Formosa do Rio Preto. Então, nós temos uma saúde de boa qualidade, uma educação de boa qualidade, uma infraestrutura, como eu disse anteriormente, também bem legal. Então, é uma cidade onde o povo é um povo maravilhoso, povo da paz, né? Um povo que recebe todos de braços abertos, com alegria, com sorriso, né, estampado. Então, Formosa é uma cidade maravilhosa, né? Eu mesmo que adoro Salvador, mas se eu voltar para Salvador vai ser para passar alguns dias, mas eu inclusive estou investindo também na fazenda da nossa família, que eu sou herdeiro, né? Tenho parte na fazenda, então quero virar pecuarista, estou virando pecuarista, né? Estou criando e tal, estou fazendo pasto. Então, meu sonho é depois que sair da prefeitura, virar um fazendeiro ali, de repente plantar ali também algumas frutas, né? Sim. Cacau, quem sabe, mas a pecuária como preponderante. Que bom, sinal de que de fato você gosta de estar, né? Sim. Você tem prazer em estar. Você já vem agora no seu 3º mandato, né? Vem aí como pré-candidato para um próximo. Eu queria que você falasse desses 3 mandatos, né? O que é que você hoje já sente de diferença daquela Formosa que você pegou lá no início para essa Formosa de hoje? É muita diferença, né? No primeiro mandato você está verde, logicamente. Por mais experiência que eu tivesse de administração, eu nunca tinha sido prefeito. Então é uma coisa nova, né? Que aconteceu assim. E então no primeiro mandato é uma realidade. No segundo você já tem um pouco mais de experiência e o terceiro está sendo completamente diferente. Até porque no meu primeiro mandato, pelo fato do meu antecessor, Pedro Guedes, ter sido um bom prefeito, e eu não ganhei dele, eu ganhei do candidato dele. Então, a percepção geral é que na minha reeleição eu ia enfrentar ele como de fato ocorreu. Então eu tive que fazer muita coisa. Então Pedro Guedes tinha sido prefeito por 8 anos e eu em 4 anos eu tive que fazer mais asfalto do que ele, o que era quase impossível, porque ele fez muito por Formosa. Então eu tive que me virar para eu poder concorrer e ter condições de me reeleger, né? Então nessa época nós criamos o Morar Melhor, que realmente deu um impulso muito grande na minha reeleição. Morar Melhor, hoje tem até em Salvador com o mesmo nome. E eu até acredito que através do nosso marqueteiro aqui, ele deu a dica lá para a Semineto para botar o mesmo nome, eu acredito. Porque nós criamos o Morar Melhor, que era justamente você fazer reforma na casa das pessoas. E durante a campanha, eu andei muito lá, a gente falava lá na Santa Helena, e eu andei muito lá e muita gente conseguia levantar suas casas, cobria, mas não conseguia rebocar. E às vezes, durante a campanha, quando eu encostava assim na parede, o próprio morador da casa, não, cuidado aí, né, que pode ter algum besouro, algum maribondo, alguma coisa assim para te picar e tal. E eu percebi que aquilo ali, né, que muita gente fazia um esforço muito grande para construir a sua casa, mas não tinha condições de fazer o acabamento, ou seja, de rebocar, de fazer o piso, de pintar. E aí, no meu 2º ano do meu primeiro mandato, nós criamos o Morar Melhor. Então, até o final, só para você ter ideia, até o final do meu 2º mandato, nós fizemos em torno de 1.300 melhorias habitacionais.
Então, isso mudou a vida de muita gente. Então, isso deu um impulso muito grande na minha reeleição, né? Fizemos um lançamento e tal, e aí realmente não foi fácil, porque não existe eleição fácil, né? Mas aí a gente conseguiu ganhar do Pedro Guedes, que era realmente um mito, assim, famoso. O pessoal achava que a gente não conseguia ganhar, e aí a gente ganhou, né, novamente. E aí a gente se firma, né, como uma liderança de Formosa, para nossa alegria, para nossa satisfação, mas principalmente, como eu sempre agradeço o povo, pela confiança do povo de Formosa, entendeu? Então eu não posso, eu por mais que eu faça, né, por mais que eu trabalhe, por mais que eu faça alguma coisa pelo povo de Formosa, e esse é o nosso objetivo, estar sempre trabalhando para o povo de Formosa, eu nunca vou pagar essa confiança, né, depositada na minha pessoa, até porque, apesar do meu pai ter sido prefeito, as pessoas não me conheciam. Eu saí com 16 anos, né, para estudar fora, e quando voltei as pessoas acreditaram, né, e confiaram e me elegeram sem eu ter sido vereador, sem eu ter sido candidato a nada. Então, eu tenho uma gratidão muito grande pelo povo de Formosa do Rio Preto e sei que não vou conseguir pagar. Então, enquanto eu puder, vou estar sempre trabalhando para melhorar a vida do nosso povo. E esse povo que você, muitos deles, lá no seu primeiro mandato, eram crianças, né? Sim, e sim. Que hoje é muito interessante. Você já está, né? aí, nesse seu terceiro mandato, você já está aí com... Pois é, Nambi, eu na verdade, eu até me impressiono pela proximidade que eu tenho com as crianças. Você lembrou bem, nessa vaquejada, a gente estava andando lá e as crianças tirando foto comigo, me abraçando. Aí alguém brincou assim, né, lá comigo, disse: rapaz, olha, daqui 8 anos, esses meninos já vão ter 16 anos, já vão poder votar. Aí falaram assim, aí alguém falou assim: rapaz, você já está cultivando o eleitor para Afonsinho? Eu falei, não, peraí, nada disso. Vocês estão indo longe demais. Estão indo longe demais. Mas é muito interessante, né? Tipo assim, aquelas pessoas que tinham, às vezes, 6, 7, 8 anos, até porque meu último mandato terminou em 2012. Então, já são 12 anos. Né? Então, quem tinha 4 anos de idade já vai poder votar, né? Exatamente. Então, é muito interessante. Então, hoje muito você está ali tratando, né, conversando com um público, né, que eram crianças. Mas para te falar, né, bem claramente, quando eu imagino essas crianças que vêm, que me abraçam, eu fico, para mim, talvez seja uma das maiores alegrias que eu tenho, por incrível que pareça. Você lembrou muito bem. Então, e agora nessa vaquejada eu senti isso. Eu fui lá nos parquinhos e aí aí vinha, me abraçava, queria tirar foto. Então, agora puro, esse carinho, Nambi, esse carinho dessas crianças, poxa, não tem dinheiro que pague, não tem nada mais importante do que a gente sentir que é querido pelas crianças. Poxa, para mim isso é maravilhoso. Isso não tem preço. Você falou de vaquejada, eu vou aproveitar para entrar nesse assunto, porque a vaquejada de Formosa é um grande evento, né? E, de fato, toda a região se organiza, se mobiliza para isso, e eu imagino que deve movimentar toda a estrutura da cidade, de economia, são restaurantes, tudo movimenta muito. E o que, inclusive, é uma pena Barreiras não ter mais a exposição, né? Eu lembro, quando cheguei em Barreiras, existia essa exposição, era algo muito forte, e que a gente, infelizmente, né, perdeu um pouco. E fala um pouco desse movimento. Tem crescido, né? Inclusive, muito. Vaquejada de Formosa. Hoje, eu acho que a vaquejada hoje de Formosa, ela não é só a maior do Oeste. Eu estou dizendo isso porque os visitantes de outras regiões da Bahia, inclusive, teve um prefeito amigo meu de Bipitanga, Beto, que eu tive a honra de recebê-lo aqui na abertura, na quinta-feira, de vaquejada, junto com o deputado Sérgio Brito e o deputado Nelson Leal. Ele veio, depois, quando ele retornou, me ligou, dizendo: Nel, sua festa é uma das maiores da Bahia.
né? Então, nas cidades que têm grandes festas de São João, sua cidade está no mesmo nível. Então, a festa de Formosa do Rio Preto realmente é uma das maiores festas da Bahia. Acredito que seja a maior vaquejada. A gente sempre ouve falar de que a vaquejada de Serrinhas era a maior vaquejada da Bahia, sendo que a vaquejada de Serrinha é uma vaquejada particular, onde as pessoas pagam para entrar. Eu não conheço a vaquejada de Serrinha, mas eu acredito que a vaquejada de Formosa já supera a vaquejada de Serrinha, pelos comentários que a gente ouve, dos nossos visitantes, inclusive de pessoas de Serrinha que vêm participar da vaquejada de Formosa. Então, é uma festa muito grande. Se você vê todos os 4 dias, bandas e cantores de renome nacional, né? Então, a quantidade de pessoas, nós tivemos mais de 100 mil pessoas nos 4 dias, uma média de 25 mil pessoas por noite, certo? Então, e olha que quinta-feira, né, que foi o primeiro dia, né, já estava lotado. Eu soube, não tenho essa informação oficial, mas eu soube que a polícia calculou um público de quase 29 mil pessoas. E olha que na sexta foi mais do que quinta, sábado mais do que sexta e domingo mais do que todos os outros dias. Então daí a gente vê a força da nossa festa. Então as pessoas da região toda comparecem, o pessoal do sul do Piauí, que são várias cidades ali próximas da fronteira da Bahia com o Piauí. Então a nossa festa realmente é uma festa muito grande, muito boa e que cresceu, que eu acho que não tem mais volta. Vai ser a tendência que seja cada ano melhor que o outro. Eu sou suspeita a falar. Eu vou ter que dizer que a vaquejada de Formosa é a melhor festa da Bahia, não, talvez a melhor do mundo, porque foi lá onde eu conheci oficialmente, né? Comecei a namorar meu marido, e aí já vão 19 anos. Legal, que maravilha mesmo! Num mandato seu. Quando foi mesmo? Foi 2005. 2005? 2005. No primeiro ano do meu primeiro mandato. Olha aí, deu sorte pra gente. É uma festa que a gente tem muito carinho, boa, né? Poxa, que bom, maravilha. Que a gente vem uma história aí, a gente tava brincando que ano que vem tem que ir pra lá, porque a gente vai fazer 20 anos. Poxa, então que tem coisa que comemorar boa. Que maravilha, maravilha. Na que vaquejada. notícia boa. Que indiretamente eu também estou, né, porque foi no meu mandato. Né? Sim, sim. Legal. Foi. E eu acho assim, como povo, né? Agora eu gostaria de falar como povo. A gente, sim, tem que acompanhar, tem que questionar, tem que pedir, mas tem que elogiar, né? O que é feito, o que é bem feito, sim, o que sim. Eu estive em Formosa, inclusive, nessa época, ainda... talvez um pouquinho antes, que a gente prestava um serviço, na época, uma empresa que eu trabalhava, era um acesso complicado chegar em Formosa. Sim. A estrutura da cidade também, né? Eu não conhecia antes, mas eu posso dizer da época que eu conheci para hoje, de fato, é uma Formosa. Aparentemente, não posso dizer, não moro em Formosa, então se você entrar em questões como saúde, educação, eu não vou poder. Pode falar porque você não posso, não tenho vivenciando. Exatamente. Dia a dia, claro. Mas quanto à estrutura da cidade, do nosso entrar e sair, de fato, eu percebo uma mudança significativa. Realmente houve mudança muito, muito boa, muito positiva, né? E as pessoas que visitam Formosa é que falam, né? Então, muito, muito legal, né? E realmente a gente acabou de inaugurar agora, Nambi, a entrada da cidade. Não sei se você teve a oportunidade de ver no Instagram da Prefeitura, no meu também, né? O Ponto Araújo, Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto, Prefeitura de Formosa do Rio Preto. Então, eu sou suspeito, como eu disse, mas nós temos uma entrada de cidade muito bonita. A entrada da cidade, que ali é mais de 1 quilômetro de pista dupla, tive a felicidade de construir no meu primeiro mandato. E agora fizemos o pórtico, que é uma coisa maravilhosa. Então, é muito, ou seja, uma entrada de cidade digna da nossa Formosa, né? Porque realmente a cidade é formosa
e está cada vez mais bonita, entendeu? Então, como eu disse, eu sou suspeito, mas para mim é a melhor cidade para se morar. Ai, que lindo! Temos um momento que a gente dedicou já aqui para o final do nosso programa, porque, como eu disse lá no início, a ideia, sim, é abrir esse espaço para que as pessoas possam conhecer um lado que, de repente, na rede social não consegue ouvir uma história num campo, digamos, num campo neutro, sim, né? Sim, onde todo mundo vem e está aberto para todos os candidatos da região inteira poder vir contar a sua história e a gente poder conhecer, se identificar, porque acho que a gente estava conversando um pouquinho antes e eu citei e gostaria de aproveitar para falar no ar. Hoje a gente, cada dia que passa, se conecta mais com as pessoas, com as histórias, o que ela viveu, o que é que ela faz que parece comigo de fato, né? Sim, não se limita hoje, quais são os valores dela, né? Quais foram as dores e alegrias dessa pessoa? Porque os planos de governo são importantíssimos, você saber para onde qual é a seta que ele está indicando, mas a gente também precisa conhecer esse lado para gerar... o lado humano, né? Exatamente. Ou seja, os governos são conduzidos por pessoas humanas, sim, que acertam e que erram, né? Isso. Então, muito legal. Eu aqui, Nâmbia, quero parabenizar, né, pela sua ideia desse canal aqui, de poder estar levando uma informação, mas também levando um pouco da intimidade, né, das pessoas, né? Então, o Café com Política, né? Meus parabéns, um programa maravilhoso. Fico muito feliz de estar aqui, né, falando aqui para você e sendo o primeiro. E agora fiquei mais feliz ainda porque você tem algo em comum com Formosa do Rio Preto. Você começou seu namoro. Que, né, deu certo, Formosa deu sorte. Entendeu? Então, no fundo, você tem um pouco de formosense, né? Você é um pouco, né, formosense, né? Como a gente chama os nativos, formosense nativo, ou então formosense por adoção, por escolha, né? Então, que bom que você também tem essa boa relação, essa boa lembrança com Formosa do Rio Preto. Bom, a gente começou conforme prometido, esperado, a gente começou com o pai, com o marido, com o filho, mas a gente sabe que vem aí uma pré-candidatura, né, um momento importante, é por isso que a gente tem feito esse movimento. E eu queria também ouvir esse pré-candidato. Agora a gente está aí, faltando 6 meses, né, para esse momento, e eu queria saber qual é o balanço que você faz desse seu último mandato. Olha, eu faço um balanço muito positivo, Nâmbia, né? 3 anos e meio de mandato, a gente conseguiu fazer muita coisa, né, em Formosa do Rio Preto, na infraestrutura. Nós asfaltamos diversas ruas, né, melhoramos bastante na área de saúde, na educação, criamos vários programas sociais. Eu já falei aqui do Morar Melhor, a gente recriou, porque depois do meu segundo mandato, nós tivemos mais 2 prefeitos. E esses programas não foram continuados, né, nas 2 administrações seguintes às minhas. Então, a gente recriou o Morar Melhor. Hoje a gente faz, em média, 20 casas. Todos os meses nós entregamos, a gente faz a melhoria, né? O piso, o reboco, a pintura. Nós criamos um programa que é o Mais Cidadania, que é uma coisa que eu acho assim fantástica. Nós hoje temos quase 2.000 famílias que recebem um cartãozinho e no valor de R$155 todos os meses. E as pessoas que recebem esse cartão, elas só podem comprar no comércio local. Então, gêneros alimentícios e de higiene pessoal. Então, isso dá uma dignidade muito grande para as pessoas, certo? Então, ela pode escolher o que comprar, aonde comprar, porque todos os comércios são credenciados. Todos aqueles que foram à prefeitura credenciar estão credenciados. Então, ela tem
essa possibilidade de comprar em qualquer comércio, né? Então, todos os meses, ela recebe R$155. Para muita gente, pode até imaginar que seja um valor pequeno, mas para quem não tem nada, para quem às vezes tem dificuldade de colocar o arroz, o feijão e a carne na mesa todos os dias, aquilo ali é um alívio muito grande, aquilo ali é muito importante, aquilo ali está na linha tênue de você passar fome ou não. Então, aquilo é muito importante, as pessoas valorizam bastante isso. Então, é um programa que a gente criou, né, que, como eu disse, vem dar dignidade hoje a quase 2.000 famílias em Formosa do Rio Preto. Então, temos esse programa, temos vários programas também na área de esporte. Criamos a Secretaria da Juventude, né, onde nós incluímos também a parte do esporte, e que fazemos vários campeonatos de várias modalidades, não só futebol. Futebol é o concurso, todo mundo sabe que futebol é a modalidade esportiva que o brasileiro mais gosta. Mas hoje nós temos voleibol, inclusive competindo a nível estadual. O voleibol de Formosa, né, foi para a final do campeonato lá em Salvador, entendeu? Então nós temos futsal masculino e feminino, né, no futebol Série A, Série B, também futebol feminino. Então são diversas, jiu-jitsu, então são diversas modalidades, né, que a gente tem apoiado, tem desenvolvido o patrocínio da Prefeitura Municipal, o programa da Prefeitura, né, da nossa Secretaria de Juventude e Esporte. Né? Então, por conta de todas essas ações que a gente vem fazendo, e também por conta da gente estar sempre muito próximo da população, muito perto do povo, não só fisicamente, mas também ouvindo em pesquisas, a gente percebe que a população, na sua maioria, está com boa vontade de querer continuar esse projeto nosso, né, de desenvolvimento e de justiça social no nosso município. Então, daí a nossa decisão, né, da pré-candidatura a prefeito, né, mais uma vez, para a reeleição, e com amplo leque de partidos políticos. Isso é muito importante, né? Sim, e o seu, inclusive, é o PSD, né, que é aliado com o governo do Estado. E eu queria ouvir o que é que você acha que isso pode contribuir para a gestão da cidade. O nosso partido, o PSD, hoje o PSD na Bahia tem 2 senadores, né, por sinal, todos 2 nossos amigos de muito tempo. O senador Otto Alencar, que é responsável pela minha primeira eleição, também junto com o Geraldinho, meu cunhado, que eu falei né, irmão de Nani, que faleceu. E temos também o senador Ângelo Coronel, de quem eu fui assessor na Assembleia Legislativa, lá ele como presidente da Assembleia. Então é muito importante a gente ter essa ligação com o governo do Estado, com o governo federal, né, de você ter um governo aliado, porque você consegue trazer muitos investimentos para o seu município. Então, no nosso caso de Formosa, nós conseguimos com o governo ainda de Rui Costa, governo anterior do Estado, conseguimos construir uma escola que na Bahia não tem uma maior do que Formosa. Então, é uma escola maravilhosa. Estamos levando água que vai atender quase 40% da população da zona rural de Formosa. Estamos levando água do Rio Preto, uma adutora, onde vai atender mais de 10 localidades. Né? É água do Rio Preto levando lá para quase 20 quilômetros de distância. Então isso é muito importante. E se não for com a ajuda do governo estadual, né, às vezes a prefeitura não consegue, por mais que a prefeitura seja uma prefeitura que tem uma boa arrecadação, mas os problemas, né, são muito grandes. Você tem a obrigação de gastar no mínimo 15%, a gente gasta quase 20% na saúde, mais 25% na educação, então fica pouco recurso, às vezes, para investimento. Né? Então, às vezes, é necessário a ajuda, às vezes, do governo do Estado, do governo federal. Então, nós temos aí essa relação muito boa,
né, com o governador Jerônimo, que é um amigo também querido, né, e temos também com o presidente da República. Então é muito importante, porque é a forma da gente, além do investimento natural da prefeitura, como eu falei, do grande programa de asfalto que nós fizemos em Formosa, e você já começa ali na chegada, você vê o bairro Morada Nova, que é aquele bairro da entrada, que coincidentemente também foi um bairro que foi criado por mim lá atrás, mas eu não tive o prazer nem a oportunidade de concluir todo o nosso trabalho, né, no meu segundo mandato. Então, eu senti assim que estava um pouco inacabado, ou seja, faltava ainda melhorar a infraestrutura, né, daquele bairro. Então, a gente conseguiu agora, já nesse terceiro mandato, asfaltar, né, pavimentar todo o bairro, pavimentamos várias ruas do bairro Projeto também, estamos pavimentando o bairro Progresso, né, várias ruas também da Santa Helena e do Novo Horizonte, o novo bairro também que surgiu ali na Lagoa Seca, a gente asfaltou quase todo. Então, é um investimento muito grande com recursos próprios, mas é bom você ter também o apoio do governo do Estado, do governo federal, porque se eu posso conseguir alguma coisa com o governo do Estado ou com o governo federal, ali eu vou economizar, às vezes até para criar um programa social, para aumentar, por exemplo, esse Mais Cidadania, que é esse cartão. Então, né, a ideia é que a gente possa estar sempre conseguindo aumentar para atingir mais famílias, né, mais pessoas que possam estar assim, sendo cobertas por esses programas. A gente pensou, no momento, a gente está chegando no final da nossa gravação, né, do nosso encontro, e a gente pensou em algo que todos vocês que estivessem aqui pudessem falar um pouco. Então, eu queria que você me dissesse o que é que você entende hoje como o maior desafio na cidade de Formosa hoje. Olha, Nambi, eu acho que o maior desafio hoje em Formosa do Rio Preto é criar emprego, geração de emprego. E a gente tem buscado todas as formas para a gente levar indústrias, levar empresas para Formosa, né? Infelizmente, a gente tem uma limitação de energia e que isso vai ser completamente mudado, porque nós temos um programa já do governo estadual e lá da Secretaria de Sérgio Brito, Secretaria de Infraestrutura, já programado para fazer a subestação em Formosa do Rio Preto. Então, a subestação de Formosa vai ser uma obra que ninguém vai ver, mas talvez a obra mais importante para a gente poder levar indústria, levar empresas para Formosa do Rio Preto, para gerar emprego. Nós temos um centro industrial que, quando eu fui prefeito no meu segundo mandato, a gente comprou a área e a gente está tentando avançar, inclusive temos já compromisso com 2 empresas já se instalarem esse ano em Formosa. Então isso é muito relevante, muito importante. Então vejo como o maior desafio a criação de empregos. Formosa, antigamente, as pessoas saíam de Formosa, iam para Brasília, para São Paulo, iam para Salvador, menos, mas iam também, em busca de melhores oportunidades, né? Mas hoje a gente sabe que nessas grandes cidades também as pessoas estão disputando emprego a tapa, vamos dizer assim, entendeu? Então não existe mais tanto emprego, né, nessas grandes cidades. Então a gente precisa criar essas oportunidades na nossa cidade. Então Formosa, como o maior produtor de soja, como produtor de grãos, né, uma cidade que está no contexto do agronegócio, então a gente precisa industrializar o nosso produto. E isso não foi possível até hoje por falta de energia. Então nós estamos, né, buscando, né, essa subestação que com certeza temos um compromisso. Daí, mais uma vez, a importância de um prefeito ligado ao governador, ligado ao governo do estado, ligado ao governo federal, porque esse investimento que vai acontecer em Formosa é um investimento de mais de 1 bilhão, né, nessas linhas de transmissão de energia e nessa subestação. Então, esse é um grande desafio e vejo também, tipo assim, é um sonho que eu tenho, que a gente precisa. Para poder você ter indústria, você também tem que ter mão de obra qualificada. Então, eu também quero crer que nós vamos, logo em breve, nós vamos também conseguir uma universidade pública, então um instituto federal. Nós já temos
avançado bastante nessa busca com o próprio IFE baiano, Instituto Federal Baiano. Estamos também articulando em Brasília para que a gente possa trazer também com brevidade um Instituto Federal. Eu aqui não vou falar de data, até porque a gente depende de muitas coisas. Mas eu diria assim que eu, prefeito de Formosa, se eu não conseguir ver o Centro Industrial funcionando, não conseguir ver um Instituto Federal ou uma faculdade pública em Formosa do Rio Preto, eu não vou me sentir realizado. Bom, e outra coisa também que eu almejo assim, ainda para esse ano, Nambi, é a inauguração do hospital que a gente está construindo. Foi um hospital que começou no último ano do meu segundo mandato, em 2012. Se passaram 2 prefeitos e não concluíram, né? A gente sabe das dificuldades. Quanto mais tempo passa para você concluir uma obra, mais dificuldade você tem, porque os preços vão se defasando, né? Então fica difícil. Essa já, se não me engano, é a 3ª ou 4ª empresa que pegou para fazer. Então, só que agora nós vamos terminar esse hospital, certo? Então, é um outro objetivo assim que a gente tem compromisso com a população de Formosa, é colocar esse hospital para funcionar. Agradecer mais uma vez a presença, esse momento, em compartilhar até, a gente sabe da intimidade de cada um, né? E poder falar um pouco, né, de toda a história, de tudo que foi vivido, inclusive dos planos, porque isso também eu acho que é algo que a gente carrega, né, dentro da gente, que nem sempre a gente quer compartilhar até que isso aconteça. É muito generoso da sua parte dividir tudo isso aqui com a gente. E agora é esperar as coisas acontecerem. Queria pedir para a gente encerrar, né, com a mensagem final, e agora você pode ficar à vontade para falar direto com a população de Formosa e do Oeste, que tem nos acompanhado. Eu na verdade, meus agradecimentos, né, como eu disse a você, mais uma vez, parabenizo pela oportunidade aqui, da gente poder estar falando aqui para a população de Formosa e região, né? E eu não posso nem pedir nada ao povo de Formosa, eu só quero aqui agradecer. Ou seja, eu tenho uma gratidão muito grande pelo povo da minha terra, né? E hoje Formosa é uma cidade também onde é habitada por muita gente que veio de fora, né? Que eu chamo são os formosenses naturalizados. Então, os formosenses natos e naturalizados, muitíssimo obrigado pela confiança. Eu só tenho que agradecer. Espero que eu possa cada vez mais trabalhar, né, por vocês. É o meu compromisso, é o que eu pretendo, é o que eu almejo. Enquanto eu tiver vida, sendo prefeito ou não, eu quero sempre poder trabalhar e ajudar o povo de Formosa e do Rio Preto, porque a minha gratidão é muito grande pela confiança, né, depositada em mim. Não é fácil, imagine você ser prefeito por 3 vezes na sua cidade. Então, para mim isso é uma grande honra, um grande prazer, meu orgulho, meu maior orgulho. Eu tive outros cargos, mas meu maior orgulho é ter sido prefeito de Formosa do Rio Preto. Se eu tivesse sido prefeito de Formosa do Rio Preto uma vez, eu já seria muito orgulhoso, teria muita alegria. Imagine você ser pela 3ª vez. Então, eu só tenho que agradecer ao povo da minha querida Formosa do Rio Preto. Meu muitíssimo obrigado e um beijo no coração de cada um de vocês. É isso. Hoje estreamos o nosso Café com Política e a gente tem um encontro marcado toda segunda-feira, a partir das 19 horas. É um espaço aberto, sim, para você, pré-candidato, que quer falar com a população. Eu acho que a gente precisava ter um momento como esse, mostrar um pouco além das propostas. Essa é a ideia. Aproveita para compartilhar, se inscrever no canal. Fala aí, bota nos comentários o que é que você achou desse programa, é muito importante pra gente. E é isso, fiquem com Deus. Segunda-feira a gente tem Café com Política.